Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia, o livro Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo. É muito bom poder sentir a presença de Deus. É muito bom desfrutar da comunhão do Espírito em coinonia com o corpo de Deus, que é a igreja, a noiva, adornada, ataviada, prestes a se encontrar com Deus. Há uma unção na comunhão. Eu acredito muito na comunhão dos santos, onde Deus se faz presente, é onde dois ou mais se reúnem em seu nome. E esse Deus que se faz presente, Ele atende às súplicas de duas ou mais pessoas que fazem em seu nome. Que a nossa oração venha a ser a mesma. Que a glória de Deus se manifeste em nosso meio. Que venha a existir total consonância e sintonia para que o Espírito de Deus se faça presente. Amém? Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre um milagre. Um milagre específico. Seria até um tanto que redundante. Um milagre extraordinário. Na verdade, todo milagre é extraordinário. E me perdoe pelo pleonasmo cometido. Todo milagre, ele confronta as nossas lógicas humanas e desafia toda coerência e razão da ciência. E o milagre é chamado de milagre justamente por isso, que nos deixam atônitos, perplexos, que nos deixa, para não dizer abestalhado, ninguém aqui é besta, podemos dizer então ovelhados, maravilhados, encantados. E se eu perguntasse para você, qual o maior milagre, no seu ponto de vista, que você viu Jesus realizar, que você viu Jesus provocar? Qual seria? É uma pergunta, não é retórica não, tá? Fique à vontade para responder. Qual seria o maior milagre? O milagre da ressurreição. É verdade, um grande milagre. Até mesmo porque o corpo já estava em processo de putrefação e decomposição, já se fazia 4 dias. E Jesus chama à existência aquilo que já não tinha vida. E quando Deus, através de Cristo, diz: venha para fora, não era simplesmente para fora do túmulo, mas para fora do submundo dos mortos. É um grande milagre. Mas existem outros milagres que os discípulos ficaram assombrados e pensaram que Jesus era um fantasma. Quando eles estão na 4ª vigília e vê um homem, à vista de uma certa distância, um homem andando sobre as águas, desafiando a densidade das águas, a gravidade da terra, desafiando tudo que é lógica física, eles ficam surpresos. É um fantasma. Multiplicação dos pães e peixes, transformação da água e vinho, onde o físico, o doutor Adalto Lourenço, disse que até entende como é possível transformar água e vinho, só não consegue explicar, porque seria necessário uma energia inexistente nesse mundo para transformar elementos totalmente diferentes. Mas são milagres inimagináveis, milagres outrora imponderáveis, milagres inenarráveis. Milagre é milagre, não se explica, milagre se vive. Mas qual seria outro milagre que você diria: esse é o milagre? Qual? A ressurreição do próprio Jesus é um grande milagre, entre tantos outros milagres. Purificar os leprosos, curar os enfermos, tantos outros milagres que Jesus operou. Podemos sim chamar de um maior milagre. Maior milagre realizado por Cristo. E pasme, não foi a encarnação. A encarnação é um milagre, onde Deus se fez homem, onde o eterno
se fez temporal, o ilimitado, limitado, o imortal se tornou mortal, e onde Deus se tabernaculou entre os homens, sendo a nossa imagem e semelhança, vivendo os nossos dilemas e dramas. Jesus, Deus se fez homem. Esse é um milagre, a encarnação. É um milagre tão grande que você nunca ouviu falar. Só aconteceu com Jesus. Mas além da encarnação e da ressurreição do próprio Cristo, existe um outro milagre. E está escrito aqui em Atos capítulo 1, no versículo 9. E esse, sem sombra de dúvida, é o maior milagre. Jesus já realizou, Jesus já vivenciou. Atos capítulo 1, versículo 9 diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o viste subir. Aleluia. Esse é o maior milagre, gente. E eu pretendo partilhar desta palavra com vocês com muito temor, diante de uma realidade que precisa ser enfatizada. Quem esquece que um dia Jesus subiu, tende a esquecer que um dia Ele voltará. E é por essa razão eu venho aqui com todo temor e tremor relembrá-los que um dia Ele subiu e que um dia Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará da mesma forma que subiu, visivelmente, pessoalmente, fisicamente, gloriosamente. Quantos podem aplaudir aquele que há de vir, aquele que voltará novamente? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Porque este é o maior milagre, pastor? Bem, porque você nunca ouviu falar em que os céus se abriu para alguém entrar. Você nunca ouviu falar, em nenhuma cultura, em nenhuma tradição, em nenhuma mitologia existente ocidental ou oriental, a mente humana foi capaz de criar ou inventar algo tão surpreendente. É algo inédito, exclusivo, que trata-se de um fato que somente ocorreu em Cristo Jesus, e nós podemos acreditar por causa das testemunhas oculares e auriculares, testemunhas que viram, testemunhas que ouviram, testemunhas que presenciaram esse fato. E há os críticos e agnósticos que tentam refutar essa verdade, alegando que tratava-se de um delírio, de um desvaneio, de um frenesi, de um surto, de um fascínio que envolveram determinadas pessoas, porque quando você deseja muito algo, você acaba tendo uma ilusão, você acaba criando uma miragem. Mas, segundo os psicólogos especialistas nessa área, diz que é possível que uma pessoa tenha uma miragem, 2 pessoas tenham a mesma miragem, mas 500 pessoas terem a mesma visão e serem testemunha do mesmo fato. Isso é impossível. Não dá para considerar essa história como uma historinha da carochinha. É a mais pura verdade. Jesus subiu aos céus diante de 500 pessoas que não somente viveram por essa verdade, como também foram capazes de morrer, porque não poderiam negar os fatos. Jesus foi assunto aos céus, elevado aos céus. As religiões orientais prometem isso por meio do nirvana,
Mas aqui não se trata de nirvana, aqui se trata da ascensão de Cristo, do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto dentre os mortos, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu o diabo, e agora sim é elevado às alturas, e os céus se abrem diante dele, para que se cumprir o que está escrito no Salmo 24, a partir do versículo 7. Levantai, ó portas, levantai as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este? O Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Enquanto a ascensão de Cristo acontece, eu posso imaginar, parafraseando por meio das conjecturas pessoais mesmo, que não altera o sentido real da Bíblia, que naquele momento um corredor de anjos, de querubins, de serafins, entoava o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais. Os portais não são terrenos, os portais são celestiais, os portais não são humanos, os portais são eternos. Levantai para que entre o Rei da Glória, e Deus de braços abertos esperando o seu Filho, Cristo Jesus, o vencedor, adentrar aos céus, e eles entoavam: levantai, ó portas, levantai, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é este? Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Se cumpre a profecia do Salmo 24. Os céus se abrem. E isso é interessante porque Jesus, em certa ocasião, ele disse a um doutor da lei chamado Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, ele disse: nenhum homem subiu aos céus, nenhum, nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem Zoroastra, nem Maria, nem Dalai Lama, nem Mahatma Gandhi, nem Hare Krishna, nenhum homem subiu aos céus, senão o que de lá desceu, isto é, aquele que ainda está, o Filho do Homem. E Jesus se referia a si mesmo, e os céus se abrem, para que agora ele possa subir, elevado às alturas. 500 testemunhas presenciando aquilo. Você consegue imaginar a reação daquelas pessoas? Pensa comigo: meu Deus, que é isso? E Jesus, nós vamos ver isso aqui no Evangelho de Lucas. Ele subiu aos céus, fazendo aquilo que ele veio para fazer, abençoando vidas, abençoando histórias. Veja comigo o Evangelho de Lucas. A propósito, vamos passear hoje na Bíblia. Lucas, capítulo 24, versículo 50 em diante. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande gozo, grande alegria, grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Olha só, gente, ele é levado aos céus,
fazendo o que ele veio fazer. O último instante, os últimos segundos de Cristo no seu ministério terreno é justamente abençoando. E o que eu acho interessante nesse texto, que diferente da crucificação, os discípulos voltaram para suas casas aterrorizados, aflitos, deprimidos. Mas agora eles voltam com o quê? Com grande júbilo. Sabe por quê? Porque eles sabiam que não se tratava de uma despedida. Pelo menos, não uma despedida definitiva. E aquela ascensão foi apenas uma demonstração de que da mesma forma que ele subiu, da mesma forma, ele voltará. E um dia eu estava falando para alguém, olha, eu creio que um dia Jesus há de voltar. E essa pessoa, você é louco, uma pessoa cética, intelectualizada, ela disse, você é louco, e eu não quis muita conversa, sabe, gente? Eu penso, olha, eu só tenho duas coisas para dizer. Para aqueles que acreditam que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E para aqueles que não acreditam, vai voltar de todo jeito. Querendo você ou não, ele vai voltar e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor e não há outro no céu, nem na terra, nem debaixo da terra igual a Jesus, pois ele foi o único que morreu, ressurgiu dentre os mortos e foi elevado aos céus e se encontra justamente à destra de Deus. E eis aqui o cerne dessa questão. Por que Jesus foi elevado às alturas? Para se cumprir basicamente dois propósitos. O primeiro deles, Jesus foi elevado às alturas e adentrou nos céus para se cumprir a promessa de que Cristo seria o juiz do universo. E isso aconteceu. E isso está acontecendo. Porque quando ele sobe ao universo, aos céus, já existe um trono preparado no mais alto e sublime lugar. E esse trono não está ocupado pelos soberanos, imperadores, governadores, monarcas, estadistas existentes nesse mundo. Esse trono está sendo ocupado por uma pessoa, e por sinal, uma pessoa de carne e osso. Uma pessoa de carne e osso. De repente você pergunta, existe alguém de carne e osso no céu? Sim, só uma pessoa, chamada Jesus Cristo de Nazaré, com um corpo glorificado, mas ainda de carne e osso. Conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quantos mediadores existem? Um só. Entre os céus e entre a terra, entre Deus e entre os homens, não existe vários. Só há um. Um só mediador. Então não tem Pedro Batista, não tem Frei Damião. Minha mãe me fez pegar uma fila quilométrica aqui na Getúlio Vargas para beijar a mão de Frei Damião, rapaz. Foi terrível. Eu estava na Natura, uma fila imensa para beijar a mão de Frei Damião. Só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não adianta acender luz, não adianta fazer procissão, acender vela, fazer procissão. Só Jesus é o mediador. Não adianta consultar os astros, não adianta lançar os búzios, consultar as cartas. Só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, carne e osso. E o que foi que ele foi fazer lá? Subiu no trono, sentou no trono. E agora nós entendemos um pouco melhor isso quando avaliamos o que está escrito em Atos capítulo 10. Vamos passear na Bíblia. Quem não trouxe Bíblia, se aproxima de um crente aí, tá? Adeildo, se aproxima da sua esposa, viu, meu filho? Atos capítulo 10.
irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Atos capítulo 10, versículo 40, 43. A este ressuscitou Deus no terceiro dia. A este quem? Jesus. E concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo. Eita, isso é lindo demais, né, gente? Não a todo o povo. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, todos poderiam ver: judeu, gentil, homem, mulher, livre, escravo, adulto, criança, pobre, rico, culto, leigo, preto, branco, todo mundo podia ver. Todo mundo podia ver Jesus, mas depois da ressurreição, a situação ficou diferente. Ele só se apresentou em ocasiões específicas. Foram 18 aparições. E a última delas só foram para 500 pessoas. Para quem? Os críticos, os céticos, os escarnecedores, os agnósticos de plantão, os religiosos, moralistas e legalistas. Ele se apresentou para os discípulos. Com isso nós aprendemos que Jesus só se revela para aquele que é discípulo. Quer conhecer a Jesus? Procure antes ser discípulo dele, seguir os seus passos. Aí você vai entender o que é que nós estamos falando e por que falamos com tanta veemência, e às vezes parece loucura. Eu digo isso com toda sensatez, porque eu já tive essa interpretação, até o momento que tive minha própria experiência. E aí pude perceber que não é através de carne, nem através de sangue, mas através da revelação, que é concedida de uma forma especial e exclusiva, para aqueles que ouvem a voz daquele que diz: se alguém quer vir após mim. Você não é obrigado, não se sinta pressionado nem coagido. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Lá no Evangelho de João capítulo 14, diz: se alguém fizer a minha vontade, eu me manifestarei. Deus se manifesta àqueles que fazem a sua vontade. Quantos aqui têm feito a vontade de Deus e têm sido testemunha da manifestação de Deus em sua vida? Glória a Deus. Versículo 41, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz, constituído o quê? Juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ou seja, Jesus subiu aos céus, assentou-se no mais alto, sublime trono, revestido de todo poder, glória, formosura e majestade, mas com um propósito. Que propósito é esse? Ser juiz do universo. Escuta bem, querido. Ele veio ao mundo uma vez como Salvador, e aqueles que não o aceitarem como Salvador vão ter que um dia encará-lo como Senhor. E quando ele vier a próxima vez, ele não vem mais como um Salvador para salvar. Ele vem como um Senhor soberano, um juiz para julgar, segundo a reta justiça, com toda equidade e retidão. Ele agora é juiz, não somente dos que vivem, mas também dos que já morreram. Juiz de todos os seres, de toda criatura, de toda a criação. E agora não é somente juiz da terra, é juiz dos céus, é juiz até mesmo do inferno. Olha só, agora a ascensão, ela nos apresenta a exaltação de Cristo. É aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2 em diante, versículo 8 em diante.
mas ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser semelhante a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem, e sendo obediente até a cruz, morreu por nós, pelo que Deus o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. É a exaltação do Cristo, ressurreto, à destra de Deus Pai, assentado no trono, para ser juiz do universo. Então o juiz dessa terra não é Donald Trump, não é Angela Merkel. O juiz dessa terra é Cristo Jesus. E há um dia que todos vão prestar conta com Ele. Todos vão um dia prestar conta. Eu falei Donald Trump porque é o homem mais poderoso do mundo, Angela Merkel porque é a mulher mais poderosa do mundo, considerada. Mas todos um dia vão prestar conta com Jesus, todos um dia vão sentar na cadeira de réu, perante o tribunal de Cristo Jesus. Foi isso que mudou a minha vida. Eu trabalhava numa assistência técnica de informática, e um dia uma jovem olhou para mim e disse: olha, um dia Jesus vai ter um encontro contigo, você sabia, né? E eu, evangelizado pelos pais, disse: eu sei. E ela disse: sabe o que é que vai acontecer nesse dia? Eu: não sei. Ela disse: Jesus vai mostrar as suas mãos, vai dizer: olha, vê as marcas. É incrível. Cristo está com o corpo glorificado, mas cicatrizado para todo sempre. Foi essas marcas que ele mostrou a Tomé. As marcas do prego que cravaram sua mão, mas não foi o prego que o deteu na cruz. Foi o seu amor por mim e por você. E ele vai estender aquela mão e vai perguntar: tudo isso eu fiz por amor a você. Nós vamos tocar como Tomé tocou, nós vamos verificar. Só que ele vai fazer uma pergunta: e você? Me mostre suas mãos. O que você tem feito por amor a mim? Ou melhor, o que você fez por amor a mim? E aí, quando esse dia chegar, qual vai ser o seu pretexto, subterfúgio, álibi, desculpas evasivas? Já parou para pensar um pouco sobre isso? Me faz lembrar daquela história de um camarada que sobe aos céus e diz: olha Deus, veja minhas mãos estão limpas, elas não estão sujas, porque eu nunca sujei as minhas mãos, denegrindo, caluniando, difamando, dando falso testemunho. Eu nunca sujei, veja Senhor, as minhas mãos estão limpas. E Deus verificou aquelas mãos e diz: realmente elas estão limpas, porém estão vazias. E a Bíblia nos diz que ninguém comparecerá diante do trono de Deus com as mãos vazias. Mãos vazias, sem obras de amor, que confirma uma fé viva, uma fé real, uma fé verdadeira, porque a fé sem obras é uma fé morta. Essa é a realidade. Então, você pode antecipar esse momento, conscientizando de que esse dia vai chegar. E para que não haja uma frustração e uma decepção em sua vida, porque não tem purgatório não, meu irmão. Não tem purgatório não. Ninguém vai poder purgar não. Então, o tempo é hoje, o tempo é agora. É procurar ocupar as suas mãos com coisas que realmente tragam sentido para a sua vida e que venha valer a pena. Venha valer a pena viver pelo bem, lutar pelo bem, batalhar pelo bem. Amém? Glória a Deus. Ele será o juiz dos vivos e dos mortos. Isso é forte, né, gente? E ele está lá no trono como o magistrado supremo, soberano dos céus, da terra e debaixo da terra. Mas ainda existe uma outra razão. Escuta bem, olha para mim. Pastor, ele está lá como juiz. Que maravilha. Aguardando o momento exato para estender o seu cetro de justiça.
e a partir de então julgar as nações, os povos, as raças, as tribos, as clãs, as etnias existentes sobre a face da terra. Mas o que mais? Ele está lá somente aguardando o dia do grande julgamento final? Não. A Bíblia nos diz que ele foi elevado aos céus, e os dois propósitos são: o primeiro é para ser juiz do universo, e o segundo é para ser o sumo sacerdote da sua igreja. Ele está lá intercedendo por mim, intercedendo por você, e ao mesmo tempo que ele é juiz, ele também é advogado. Enquanto não chegou a hora dele colocar a toga de juiz e estender o veredito e o ultimato final, ele está lá advogando a minha causa, a tua causa, a nossa causa perante Deus, perante o Senhor, intercedendo por nós. E é isso que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4. Vamos passear na Bíblia, que depois da projeção ninguém está trazendo mais Bíblia para a igreja, não. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Os irmãos encontraram? Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele está lá como sumo sacerdote, intercedendo por nós e por nós. Escuta só, gente. Ele se compadece. Sabe por que ele se compadece? Porque ele conhece a tua dor. Eu não sei qual é a tua dor, mas Jesus sentiu a nossa dor. Se a tua dor é a dor da traição, Jesus conhece a dor da traição. Se a tua dor é a dor do abandono, a dor do engano, a dor de ser vítima de uma calúnia, a dor de ser refém de uma perseguição, a dor de uma injúria, Jesus conhece a tua dor. A dor de ser abandonado, de ser traído, de ser rejeitado, de ser desprezado. Eu não sei qual é a tua dor, mas Jesus conhece a tua dor, porque Ele sofreu e foi tentado em todas as áreas que nós também somos tentados, todavia sem pecado, porque Ele venceu os seus instintos, os seus desejos, as suas tentações, as suas taras. Ele venceu seus impulsos, Ele subjugou, e por essa razão Ele está à destra de Deus, conhece as nossas lutas. Eu fui falar com um rapaz que tem crise de abstinência, e ele disse: pastor, o senhor não tem noção do que é isso, mas a carne treme, se estremece quando eu ouço o nome da desgraçada. Ele chama a droga da desgraçada, porque segundo ele, de fato, desgraçou a vida dele toda. Ele disse: olha, eu entro em crises de flatulências. Eu não quis nem dizer o nome dela para saber se isso era verdade, mas imagine crises de flatulências, quando somente ouve falar o nome dela. A dor, sabe, a angústia. Jesus conhece, Jesus sabe, e por essa razão Ele está à destra de Deus, para interceder por nós, para advogar a nossa causa. Você lembra da história da mulher pega em adultério? Perante a lei, ela tinha que ser apedrejada em público. Criam todo o cenário ali mesmo, já orquestra todo um tribunal, mas esqueceram de um detalhe: chamaram o advogado errado para aquela ocasião. Jesus encontrou uma brecha na lei, como um bom advogado, porque a lei tinha que se cumprir.
Mas Jesus logo percebeu que tratava-se de um ato para forjar uma situação e comprometê-lo. Porque a lei era para ambos. A mulher e o homem deveriam estar lá. No entanto, o texto nos diz que só estava a mulher. Ali era uma situação perspicaz e capciosa para tentar, confrontar Jesus e colocar ele em uma situação desconfortável. E ele encontra uma brecha na lei com uma simples pergunta. Aqueles homens movidos de ódio, de ira, de revolta, de indignação, de justiça própria, cada um começa a deixar cair da mão o paralelepípedo que carregava. Eu não consigo imaginar que eles acabam carregando pedra pequena, não. Viu? Era o maior que tinha lá na mão. Acho que cada um ficava disputando qual era a pedra fatal, mortal. E Jesus disse, segundo alguns historiadores, está na Bíblia isso, que Jesus começou a escrever no chão. Aí alguns historiadores perguntam, o que Jesus escreveu no chão? Segundo esses estudiosos, Jesus começa a colocar vários pecados. Pecadinhos que não são externos, são internos. Pecadinhos domesticados no coração, na mente, que corrói a alma, destrói o espírito. Pecadinhos como Jesus começou a escrever avareza, cobiça. Começa a escrever, esses pecadinhos, que para Deus não existe pecadão nem pecadinho. Para Deus pecado é transgressão, o que existe é consequência, a diferença da consequência da punição. Mas pecado para Deus é pecado. E Jesus começa a escrever esses pecadinhos que todos nós cometemos no dia a dia, e toda hora nos surpreendemos conosco mesmo, dizendo, velha natureza, o velho homem querendo ressurgir. Pensamentos imorais, pensamentos indecentes que vêm e nos invadem, sem pedir permissão. E ser tentado não é pecado, como disse Martinho Lutero. Não podemos impedir que um pássaro pouse sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que esse pássaro faça um ninho. O problema é você alimentar aquele desejo, o problema é você alimentar aquele sentimento. Então vá de retro, Satanás. Quando vier o pensamento, vá de retro, Satanás. Repreende logo. E Jesus simplesmente se coloca na frente daquela mulher, como se ela fosse esse púlpito. Jesus se coloca na frente e diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí dizem que se alguém atirasse a primeira pedra, não ia atingi-la, ia atingi-lo. Ele se coloca na frente dela e consegue absorver aquela mulher, mas mesmo assim ele ainda é capaz de conscientizá-la. Vá em paz e muito bem. Jesus não colocou a sujeira debaixo do tapete, não fez vista grossa, nem tentou tapar o sol com a peneira. Olha, eu quero dizer que você pecou, mas eu estou te dando uma outra oportunidade. Eu estou te dando uma outra chance. E é isso que Ele faz conosco o tempo todo. Todo o tempo. Ele está lá diante das acusações do inimigo, assumindo o nosso lugar, tomando a nossa frente e dizendo, eu vou dar mais uma chance, eu vou dar mais uma oportunidade. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Ei, Ele acredita em você. Ele ainda acredita em você. Valorize cada sangue que Ele derramou naquela cruz, cada lágrima que escorreu sobre a sua face, porque Ele acredita em você. E Ele não aceitou, nenhum artifício para aliviar a sua dor. Quando Ele está na cruz, as pessoas tentam lhe dar vinagre, que de alguma forma ia amenizar a dor, seria um paliativo.
Mas Jesus recusa, porque Ele escolheu sentir aquela dor por mim e por você. Por mim e você. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que quando nós pecamos, nós crucificamos novamente o Filho de Deus. A partir do momento que você tem conhecimento, entendimento da palavra, não dá mais para viver brincando de ser cristão, irmão. Não dá para viver mais brincando de ser cristão, brincando de ser crente. Jesus está lá nos céus, como juiz do universo, como sacerdote da sua igreja. Agora eu queria chegar aqui nessa hora. Eu meditava nessa palavra, eu disse, eu quero chegar lá no final, na conclusão, para dizer o seguinte: quando eu gosto muito de filmes épicos, e gosto muito de filmes de guerra, de livros também. A arte da guerra eu tinha em umas 5 modelos diferentes. Emprestei 3, nunca mais encontrei. Se alguém estiver me ouvindo, não. Tá contigo, Heraldo? Ô, glória! Tem dois livros, a arte da... Tinha 4, aí só estou com um, emprestei 3 modelos diferentes, que fala justamente sobre guerras, das táticas militares, enfim. E se outra pessoa estiver me ouvindo, tá? Aproveitando a ocasião, lembra-te de mim quando veres o meu livro. E quando, falando sobre filmes épicos, sobre essa questão, gente, algo muito comum na história é que quando um rei vencia uma guerra, quando conquistava um reino, e ele voltava para o seu povo preparava para receber o rei. Os músicos, os dançarinos, as dançarinas, é melhor falando, né? Perguntaram esse dia: pastor, o senhor tem algum preconceito com dançarino? Eu parei perguntando, parei para pensar: dançarino? Não, dança, homem dança, mulher dança, tem um preconceito nenhum contra os filhos dos outros, não tem um preconceito nenhum. Brincadeira, tá? Ministério de dança. Priscila depois vai me matar, que agora é mais difícil encontrar homem dançando. Mas tem dança de homem, né? Porque homem tem que ter bigode grosso, cuspir no chão e coçar o saco. Se escandalizou comigo? Se não fizer isso, rapaz, tem umas danças de homens aí que, sinceramente, viu? Só a graça. A missionária ficou escandalizada, não foi? Mas é verdade, missionário. É típico do homem, não adianta não, tem que ser assim. É verdade ou não é? Tá vendo aí, ó? É verdade. E os reis, quando vinha, ele convocava os seus músicos, os dançarinos. Todo o reino se reunia, homens, anciãos, crianças, todos compareceriam diante do rei. E ali, gente, perante todos, escuta só isso em nome de Jesus, o rei era coroado. Ele sentava no trono, ele era coroado. Isso é o que se cumpre no Salmo 24. Levantai, ó portas, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E era uma festa, um júbilo, um gozo, uma euforia que durava horas, durava dias, uma celebração contínua. Mas existe um detalhe que acontece muito. Quando o rei voltava, ele trazia os espólios de guerra. E quando ele trazia todos os tesouros, quando ele era um rei justo, quando ele era um rei leal, sabe o que é que ele fazia? Aqueles tesouros, ele partilhava com o seu povo. Ele distribuía entre a sua gente. Escuta onde eu quero chegar. Jesus disse certa feita: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Mas quando eu for,
eu vos darei o Espírito da verdade. O Espírito Santo é Jesus subindo, entrando nos céus e nos dando os tesouros da grande conquista que Ele realizou na terra. E o tesouro dessa grande conquista é o Espírito Santo. É o Espírito da verdade, da justiça, o Espírito do entendimento, da sabedoria, o Espírito da revelação e o Espírito de poder, principalmente. E a palavra poder chama-se dinamis. É um dinamite explodindo. Por essa razão, propositalmente, eu omiti o versículo que antecede o texto que eu li no início. Mas agora eu quero te convidar a ler. Por gentileza, Atos capítulo 1. Escuta isso com o coração. Eu li o versículo 9, não foi? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Ditas estas palavras. Que palavras foram essas? Que palavras foram essas? Que palavras foram essas? São essas palavras. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Quando os reis venciam uma guerra, eles distribuíam espólios, tesouros com o seu povo. Quando Jesus sobe aos céus vitorioso, porque venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o inferno, Ele nos dá o tesouro mais precioso que existe, que é o Espírito Santo. E por isso que Ele diz, é necessário que eu vá, porque enquanto eu estou aqui, eu estou convivendo com vocês, mas quando eu for, o Espírito Santo descerá, e Ele não conviverá mais com vocês, Ele habitará em vós, e eu estarei convosco para sempre, até a consumação dos séculos. E Ele estará aqui, e o que nos dá essa certeza é o Espírito Santo, que nos conscientiza que somos o seu Filho, que testifica que somos os seus filhos, que não somos bastardos, que não somos órfãos, que nós temos um Pai, e que Ele se faz presente em nossas vidas, através do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da salvação. Você já ouviu essa expressão? O Espírito Santo é o penhor da salvação. O que é isso, penhor da salvação? Quando você vai comprar algo e você tem que prestar satisfação de que você vai arcar com aquele compromisso, que você vai pagar, que você vai quitar, honrar aquela dívida. E aí o que é que você faz? Você vai deixar algo penhorado, não é assim? Que é a garantia de que um dia você vai voltar para o resgate. Então você vai deixar uma joia, você vai deixar uma casa, você vai deixar um bem, e a presença do Espírito Santo, que é o penhor da salvação, é a garantia que eu e você temos, que Ele vai voltar. Que Ele vai voltar, que Ele voltará. E quem não crer que Ele subiu, não crer que Ele voltará. É por isso que hoje eu gostaria de falar sobre esse milagre. Falamos sobre o milagre da ascensão. E assim como Ele subiu, os céus se abriram. Um dia os céus se abrirão novamente, para que Ele possa descer. Só que dessa vez vai ser diferente. Como vai ser diferente? Sabe por quê? Jesus. Dessa vez, quando Ele vier novamente entre as nuvens, Ele não vai pisar mais nessa terra imunda, impura. Ele vai ficar lá na nuvem. Aí vai ficar, sabe o quê?
chamando os seus discípulos pelo nome. Maria, João, Januário, Gisélia, Joaquim, Albertina, Rodolfo, Regina. E aí somos nós que iremos ao seu lado, subindo. A lei da gravidade já não vai mais poder nos deter nesse lugar. Quando a voz do nosso Senhor ressoar na terra e esbravejar sobre todo o universo, já não há mais quem possa nos deter aqui. Vamos subir ao seu encontro, subiremos ao seu lado, viveremos e para sempre em sua presença estaremos. Se coloque em pé novamente e aplauda ao Senhor que vive, que reina, aquele que é o nosso sumo sacerdote, que é o nosso justo juiz. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus.